Tem uma coisa que me deixa muito irritado quando o assunto é obras de arte no geral, que é quando as pessoas endeusam uma obra que claramente não tá num ápice de qualidade e elas acabam se sobressaindo em relação a obras boas de verdade. Às vezes porque é ruim e a fama de ser ruim faz ela ficar famosa, ou às vezes porque as pessoas não têm um certo senso crítico, o que honestamente não é um problema. Você pode gostar de obras que tecnicamente são ruins. Não vou conseguir lembrar agora de um exemplo meu de obra ruim que eu gosto, mas que não é tão boa assim. Só que pelo menos em todos esses casos, existe um certo carinho imposto pela pessoa ou pelas pessoas que criaram essa obra na hora de pôr em prática. Coisa que não acontece em Garten of Banban, e isso é o que mais me frustra com esse jogo. Mas vamos por partes. O maior problema de Garten of Banban é o fato de que tornaram esta merda de jogo famoso. Porque se você pega pra jogar, ou se você já viu vídeo sobre, você sabe que o jogo é horrível, não existe um ponto positivo sobre esse jogo. E esse é o maior problema, porque a fama desse jogo não é sobre ser um jogo que tentou ser bom, ou ele é ruinzinho, mas tipo, pelo menos eles tentaram, eles não tentaram. Quando você vê o primeiro capítulo do jogo, você vê que não houve esforço algum. Pra ser justo, houve sim o esforço de programar, houve o esforço de modelar, etc, áudio e tudo mais, só que são coisas muito básicas. São sim coisas complexas de se fazer, você precisa dar esse braço a torcer, só que o jogo em si, ele claramente não tem carinho. Quando você joga, você percebe que esse jogo foi feito pra ganhar dinheiro e só isso. E isso torna um jogo muito ruim. Existe uma galera que reclama muito de jogos AAA hoje em dia, porque eles são feitos só pra ganhar dinheiro, em ter microtransações, o jogo é meio que dividido, você só tem a experiência completa pagando por DLC, que basicamente os jogos não têm alma. Só que Garten of Banban é basicamente isso, um jogo feito pra ganhar dinheiro, já que no primeiro capítulo já tem merchandising do jogo. Os caras já tinham uma noção de que o jogo provavelmente ia explodir e já criaram merchandising, eles não perderam tempo. E isso claramente não mostra que eles fizeram um negócio porque eles gostam do projeto, é só por dinheiro. Ah, Braco, mas eles precisam de dinheiro, obviamente, pra poder continuar os projetos, etc, então faz sentido. Eu vou ser bem justo aqui e dizer que essa explicação faz sentido. Só que aí eu percebi que eles não tentam evoluir. Os Euphoric Brothers claramente têm algumas dificuldades em relação a algumas coisas do jogo, como por exemplo modelagem, dublagem, programação. Se você já viu alguns daqueles vídeos mostrando a quantidade de polígonos que cada personagem do jogo tem, você vai ficar assustado, porque é um exagero, o jogo não é bem otimizado. A prova disso é um vídeo que eu fiz na época em que o jogo não era famoso, mas que eu joguei em live e postei a gameplay editada aqui no canal, onde o jogo era lagado pra um cacete. E quando eu troquei de PC pra um PC razoavelmente melhor, que é o que eu uso hoje em dia, o jogo desligou meu PC. Eu sei que não é exatamente culpa do jogo, mas o jogo tava pesado o suficiente pra desligar o meu PC. Nem FIFA desligou meu PC, pra você ter noção. E eu não tenho como exatamente confirmar que não mudou, porque eu não cheguei a jogar os outros capítulos, até porque eu não vou gastar dinheiro com isso e eu não quero gastar tempo pra piratear o negócio e possivelmente pegar um vírus. Mas eu imagino que essa parte também não mudou nos próximos capítulos, porque eu já vi vídeos falando sobre a quantidade exagerada de polígonos em monstros dos capítulos mais recentes. Eles claramente têm um certo problema com a programação, o que é normal, ninguém começa sabendo, só que eles não parecem se propor a evoluir, estudar, contratar pessoas pra melhorar isso. Eu não sei se eles já foram oferecidos de ajuda pra ajudar com o código do jogo, com a programação, assim como aconteceu com o Yandere Dev. Eu suponho que não, porque eles não têm cara de fazer o que o Yandere Dev fez. Eu não acho que os caras são tão cuzão a esse ponto, né, obviamente. Mas não é como se Banban não tivesse dado dinheiro suficiente pros caras tentarem investir em melhorias pro jogo. Quer um exemplo? Pop Playtime. Pop Playtime é basicamente Garten of Banban, só que bom. Quando eu conheci Pop Playtime, eu achei um jogo bem fútil, pra ser bem sincero. Eu achava que era só mais um mascot horror que queria usar a fórmula de FNAF e que não era muito bom. E justamente Garten of Banban me fez apreciar um pouco mais a obra de Pop Playtime e hoje em dia eu acho ela boa. E uma coisa que você percebe é que em Pop Playtime, a equipe do jogo se esforça muito pra entregar capítulos melhores e melhores conforme eles vão lançando, pra que o dinheiro da pessoa que comprou, gastou com isso, seja valorizado. Não só isso, mas que o jogo receba uma boa fama e que ganhe mais seguidores. E justamente por isso, cada capítulo leva meses pra ser lançado, porque existe todo um cuidado pra que ele saia da forma ideal. Garten of Banban, por outro lado, pega tudo isso que eu falei, joga no lixo e fala: observe como se faz. E aí o que eles fazem? Simples, eles fazem um capítulo a cada 3 ou 4 meses. Pra você ter noção, isso é um período de produção muito curto. E justamente por isso não tem qualidade no produto. Ou pelo menos não muita. Também vale a pena deixar claro que eu tô falando sobre o que eu sei do jogo, porque eu já não acompanho nada há muito tempo. Pode ser que hoje em dia as coisas tenham melhorado. Eu realmente não sei e eu não tô interessado em ir atrás de Garten of Banban. Então tenha em mente que eu tô falando sobre até mais ou menos o capítulo 6 e 7, que é o que eu vi. Depois disso não conto, eu tô usando como exemplo
exemplo pra expor o meu ponto. Já tá meio claro que os Euphoric Brothers, até pelo menos o capítulo 7, faziam tudo correndo, pra poder lucrar ao máximo com isso. É uma coisa que eu sentia também com Five Nights at Freddy's, porque em FNAF os jogos meio que lançavam em um período de tempo muito curto, mas não necessariamente ele lançava rápido pra ganhar dinheiro. A parada de FNAF que o Scott ficava pesando muito era em não terminar a série, porque provavelmente ganhava muito dinheiro com isso. E aí, como era a franquia de mais sucesso dele, ele já veio de outras franquias mal sucedidas, ele não teve coragem de terminar, eu acho. Mas isso é assunto pra outro vídeo, eu tô me perdendo aqui. Outra questão de Garten of Banban é aquela parada das tretas que as pessoas jogavam o jogo, zeravam rápido e aí pediam reembolso. Pra começar, eu já quero deixar claro que eu não apoio isso. Se você zera a porra do jogo, você jogou, você teve a experiência toda, você não pode pedir reembolso, você pagou pelo negócio, você teve a experiência, não faça isso. Por outro lado, isso é muito engraçado. Eles fizeram os capítulos seguintes serem mais longos para as pessoas não reembolsarem. Eu tô falando de estender o capítulo desnecessariamente, sem adicionar nada de fato interessante, só pra não reembolsarem. Você tá entendendo o nível disso? Ah, Braco, mas eles estão fazendo certo, as pessoas estão fazendo coisas erradas, eles precisam garantir o dinheiro do mês. Sim, mas você já parou pra pensar que se o jogo fosse bom, ninguém ia fazer isso? Que as pessoas só estão fazendo isso como um meme porque o jogo é conhecido por ser uma bosta? E tinha gente fazendo speedrun pra poder reembolsar o jogo? E ao invés de tentar melhorar a experiência do jogador, deixar o jogo melhor, os caras preferem deixar o jogo mais longo, piorar a experiência, deixar ele maçante pra ganhar dinheiro. De novo, eu não tô defendendo quem fazia isso de reembolsar depois de zerar, eu acho isso imbecil. Mas a decisão do que eles fizeram em relação a essas atitudes é tão imbecil quanto. E é justamente disso que eu tô falando. Ao invés desse tipo de empresa tentar focar em algo que melhora a experiência do consumidor, que é o que garante o dinheiro no fim do mês pra eles, eles ficam se segurando em uma fama negativa do jogo, fazendo com que a pessoa não consiga reembolsar pra ganhar dinheiro. Eles sabem que a ruindade é o que faz o jogo ser ruim. Eles não cogitam fazer uma experiência boa porque talvez eles tenham medo de não ser o suficiente e as pessoas não quererem mais assistir, porque eles já condenaram a criação deles a ser o jogo ruim que todo mundo só vê porque é ruim e nunca mais vai deixar de ser isso. E a culpa é 100% deles, porque eu já falei, esses caras têm dinheiro, eles poderiam a esse ponto já ter investido em dubladores, eles poderiam a esse ponto já ter investido em alguma equipe adicional pra fazer o código do jogo, eles poderiam pensar um pouco mais em o que pode tornar o jogo melhor, eles poderiam estudar modelagem, contratar modeladores, artistas. Não é como se esses caras fossem pobres, eles tinham uma comunidade muito grande. E agora falando sério, eu nem tô falando da parte das pessoas que odeiam o jogo, de fato tinha gente que apoiava. O Terrorizando e o Core eram youtubers que sempre criavam conteúdo sobre esse jogo de forma positiva, tentando de fato ver o potencial que o projeto tinha. E eu não vou mentir, ele tinha de fato um certo potencial se você conseguir enxergar ele. Eu não enxerguei esse potencial quando eu joguei. Pra mim, desde o começo já era uma experiência pífia. Mas eu olhando agora pra trás, entendo completamente por que o Core, o Terrorizando e outros youtubers deram esse braço a torcer. Era um projeto no começo. FNAF mesmo não começou como um projeto gigantesco, começou como uma coisa bem simples e com um jogo cheio de críticas. O que de fato me fez ficar frustrado com o jogo em si foi como ele foi conduzido, porque ele claramente não tem carinho posto no projeto. E não ter carinho em um projeto artístico é a coisa que mais me deixa triste, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. E você vê quando a pessoa se importa com o que ela tá fazendo, porque ela sempre vai tentar fazer o melhor possível. Mesmo nesse vídeo desse canal, que é um canal mais simples, com uma edição básica, por mais que o vídeo não seja super editado, eu tento entregar uma fala boa. Eu tento entregar um jeito de falar interessante pra que a pessoa entenda o que eu tô falando de forma clara. Além de sempre parecer interessado e entusiasmado com o que eu tô falando, por mais que nem sempre seja o caso. Isso é se importar com o que você tá fazendo. Isso é ter carinho com o seu projeto. Coisa que eu não sinto que Garten of Banban tem. Tudo que eu tô falando é obviamente suposição, mas do que eu consigo ver com os fatos que eu tenho é a impressão que dá, não tem pra onde fugir. Mas agora, eu acho que a coisa que mais me irrita com Garten of Banban não é nem o jogo em si, mas é o que fez ele ficar famoso. Como eu já falei no começo desse vídeo, o jogo tem a fama de ser ruim e é baseado nisso que ele cresceu. Mas por que ele cresceu baseado nisso, sendo que existem vários jogos do mesmo nível de qualidade ou até piores do que ele, que não tem fama? Eu não sei exatamente quando começou, mas algum youtuber grande de gameplay que faz vídeos sobre mascot horror, jogos de terror em geral, jogou isso e talvez vendo o potencial do jogo ou só zoando muito ele, acabou tornando ele famoso. Só que qual que é o problema? Primeiro que você ficar dando fama pra esse tipo de projeto de merda é só ruim pra indústria. Existem vários jogos indies por aí que não tem esse tipo de fama e que merecem muito ser jogados, e aí você foca nesse jogo, Garten of Banban, essa coisa. E eu não tô falando exatamente de quem viu potencial no jogo, mas de quem não viu potencial no jogo e preferiu continuar falando sobre. Não só isso, mas esse tipo de gente geralmente vem com o discurso de que esse jogo deve acabar, esse jogo não presta, esse jogo não deveria ser falado, mas você tá falando sobre. E sim,
Eu tô fazendo exatamente o que eu tô criticando, eu sou um hipócrita. Mas é que a esse ponto já não importa mais se eu tô falando ou não. Os caras já conseguiram a fama deles, os caras já conseguiram o dinheiro que eles queriam, então foda-se. Só pra deixar claro também, esse é o único vídeo que eu vou fazer daqui pra frente sobre esse jogo. Ao menos que seja um negócio que dá pra agregar sobre. Eu não tenho motivos pra ficar falando sobre ele, porque é isso, é um jogo ruim. E o motivo de eu ter feito esse vídeo é especificamente por conta dessa parte do porquê ele é famoso. Porque o fato dele ser famoso e o fato das pessoas que reclamam tanto dele continuarem falando sobre e reclamando que pessoas falam sobre, é um negócio que me irrita muito, porque, meu amigo, você tá fazendo exatamente o que você reclama de fazerem. Garten of Banban não é nada mais do que um jogo ruim, sem amor posto no projeto e que não deveria ser famoso. Mas infelizmente muita gente influente que vê que o jogo não é bom, continua fazendo e farmando conteúdo em cima. E sim, eu sei que tem a parada de farmar visualização pra ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro no YouTube não é tão fácil quanto parece. Mas porra, se esse é o teu ponto, então por que você reclama que o jogo é famoso? Eu não tenho como dar exemplos agora, até porque eu não faço roteiro pra esses vídeos, mas tem muita gente, não necessariamente youtubers, até porque não vem nenhum na cabeça agora, mas muita gente que fica reclamando desse jogo ser falado. Mas aí elas continuam falando sobre, ou pelo menos continuavam, né? Porque hoje em dia Garten of Banban nem é mais assunto. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque ele não vai pegar visualização, ninguém se importa com esse assunto. Fala rapaziada, eu tô aqui no final do vídeo só pra falar que não leve esse vídeo muito a sério, tá? É um assunto muito inútil, não vai agregar nada na sua vida. Se você lembra de algum youtuber que fez isso que eu falei, de ficar criticando que o jogo tem fama, mas continua produzindo sobre, guarda pra você, eu não ligo se a pessoa fez isso ou aquilo. É só uma opinião pessoal, não vai agregar em nada no planeta Terra. É só um vídeo bobo de YouTube, tá bom? Eu não quero buscar briga com esse vídeo, é só um vídeo bobo, tá? É só um vídeo besta, um desabafo, interprete como quiser. Não leva a sério, por favor. Eu acho que eu vou postar isso à noite, então boa noite, espero que vocês estejam bem, espero que tenham tido um bom dia e vejo vocês numa próxima, se cuidem.